Então, pessoal, eu sou o Leandro. Na verdade, eu estou cursando um pouco mais de um ano psicanálise. O que levou eu a escolher a psicanálise? Na verdade, foi um momento turbulento na minha vida pessoal, assim, né? Enfim, fica comigo isso, mas de certa forma eu comecei a pesquisar algumas questões psicológicas, até para me ajudar, enfim. E aí começou a cair algumas questões da infância, comecei a descobrir que tinha muitas coisas da infância que precisava resolver, e aí descobri a psicanálise. Comecei a gostar do assunto, comecei a pesquisar a fundo. A minha madrasta, ela é psicóloga, mas aí acabei descobrindo também que a direção que ela escolheu, a linha que ela escolheu foi ser psicanalista. E estou aí, estudando um ano já a faculdade de psicanálise. E como eu estou com vários projetos nesse ano, estou um pouco sem tempo de estudar. Né? E eu gosto de estar muito escrevendo, fazendo tópicos, resumo, mas como a coisa está muito corrido, assim, e os prazos estão apertando, e eu tenho outras coisas também que tenho que fazer, o que eu fiz? Unir útil e agradável. Vou estudar gravando vídeo e divulgando. Né? Quem quiser ver, já vai ter um pouco do aprendizado. Na verdade, quem estiver assistindo vai aprender junto comigo. Então, e vai ser as disciplinas de psicanálise. Então, e para começar a disciplina, que até tenho 10 dias para fazer os dois trabalhos, que tudo é prazo, é sobre a clínica de bio. Então, é assim que começa. Então, são 6 aulas e eu tenho que estudar as 6 aulas em 10 dias. Mas tudo uma questão, porque foi muito corrido mesmo. Nas outras disciplinas até consegui fazer em bom tempo. Então, vamos lá. E como a clínica é em bio, e aí a gente está na nossa primeira aula, então aqui começa, no tema 1, e a faculdade, ela, digamos que cada cadeira ou disciplina é dividido geralmente em 6 aulas, e cada aula tem 5 temas. Então é basicamente assim que funciona a organização da faculdade. Bom, e ali o tema 1, então, na nossa primeira aula de hoje, quem foi Wilfred Ruprecht Bion? Não sei como se pronuncia, mas eu sei que é Bion. Então aqui diz que Bion nasceu na Índia em 1897, praticamente no ano que nasceu a psicanálise, que foi com o lançamento do livro dos sonhos. Só me fugiu todo o nome do livro, mas sobre a questão da interpretação dos sonhos, do Freud, que ele lançou em 1900, um pouco antes, mas aí considerou o marco da psicanálise, nascimento da psicanálise em 1900. Então foi aí que começou, onde tudo começou, um olhar diferente da psicanálise. Claro que aqui eu vou focar nas disciplinas, mas alguma coisa eu vou trazendo que eu lembro que eu estou estudando, que em tese, mais 3 anos eu tenho que saber pelo menos uma boa parte. Então aqui fala que Bion nasceu na Índia em 1897. Nesse período histórico, Freud estava escrevendo seus estudos sobre histeria e primeiras publicações psicanalíticas. Então podemos dizer que Bion nasceu junto com a psicanálise. E de fato foi. Claro que a família dele morava na Índia, porque seu pai, engenheiro de serviço público inglês, era muito comum, e é ainda, muitos indianos trabalharem na Inglaterra. Ele estava numa missão de prestação de serviços de irrigação ao governo indiano. Então, Bion morava com os pais, uma irmã mais nova e uma ama indiana, sua querida Aya, ou Aya, exerceu bastante influência por ter sido a mediadora da cultura indiana e do misticismo na vida e na obra de Bion. Até onde eu sei, ele trouxe teoria e prática e com influências da questão mística, misticismo indiano e da cultura também. Ele fez esse link. Perto de seus 8 anos de idade, Bion foi morar na Inglaterra para estudar, morou sozinho no colégio interno e recebia poucas visitas dos pais. Claro, na sua autobiografia ele alude à sua separação da mãe, Bion no caso, quando ele relata que não chorou, mas observou-a se afastando, com um chapéu que parecia uma espécie de bolo flutuando contra a gravidade. Contra a paisagem verde, desculpa.
E essa imagem ficou fortemente gravada em sua memória. À noite, ao deitar-se, evocou aquela cena, cobriu a cabeça com as cobertas e só então chorou. Aí onde ele conseguiu saltar tudo. Aí fala que aos 17 anos, após terminar o colégio, Bion ingressou nas Forças Armadas, participou de ações bélicas durante a Primeira Guerra Mundial, aqui fala o período. Depois disso, ele foi professor de História e Literatura, período em que leu um livro de Freud, e aí onde ele se fascinou. Aí ele decidiu fazer medicina, formou-se em psiquiatria e trabalhou na clínica Tavistock em Londres. Bion fez um primeiro período de análise pessoal entre 1937 e 1939, com o Rickman. Então, claro, porque já se batia muito que todo psicanalista tem que fazer um tratamento psicanalítico, tem que passar por análise. Isso é fato. Claro que depois foi interrompido pelo contexto da Segunda Guerra Mundial, que durou de 39 a 45, e aí quando terminou a guerra ele iniciou um segundo processo de análise pessoal com Melanie Klein, uma importante e conhecidíssima psicanalista também, com muitas contribuições aí na área da psicanálise. E se prolongou por 8 anos a análise. Olha que loucura isso. E neste período, Bion estudava psicanálise no Instituto de Psicanálise de Londres. Foi aceito como membro da Sociedade Britânica de Psicanálise e foi considerado um dos mais brilhantes discípulos de Melanie Klein. E ao longo dos anos 40, Bion escreveu alguns dos seus textos mais importantes para o fortalecimento da dinâmica com grupos. Então, na verdade, o ponto forte dele é a dinâmica de grupos, ou a psicanálise com grupos. Na década de 50 e 60, dedicou-se ao atendimento de pacientes esquizofrênicos e psicóticos, quando escreveu uma teoria sobre o pensamento, teoria do pensar. Na década de 70, suas publicações passaram a ter importante conteúdo místico de difícil compreensão aos leitores, tudo naquela questão da essência que ele trouxe da Índia. Bion se distanciou dos seus pares na Inglaterra, especialmente com base na publicação de textos místicos. Quando se fala se distanciou dos seus pares, significa que ele se distanciou das pessoas que tinham uma linha psicanalítica, na questão da psicanálise. Como ele trouxe outras questões mais aprofundadas, ou diferentes, não diria aprofundado, mas uma coisa diferente, ele acabou... Os outros acabaram de dizer, isso aqui tá viajando, digamos assim. Daí o pessoal foi se afastando. Então, quando se fala de seus pares, é isso. Ele começou a ir para um outro caminho. Que aqui fala, que desagradavam o establishment, ou os defensores da psicanálise clássica. Passou a morar nos Estados Unidos, em que não foi inserido num grupo de psicanalistas, pois lá a psicanálise era muito influenciada pela psicologia do ego, de Anna Freud, de maneira que Bion e Klein eram considerados pouco alinhados. Porque, na verdade, o Freud, só para fazer um contexto aqui, ele sempre defendeu a questão da análise do inconsciente. Então, sempre trabalhando no inconsciente. Só que a Anna Freud, ela viu que o consciente era muito importante trabalhar o consciente, que é o ego. Então, logo, acabou indo para uma outra linha e nos Estados Unidos acabou sendo uma coisa muito difundida, a análise a psicologia do ego. Então, acabou se distanciando das questões do Freud, aí depois veio Lacan para retomar essa coisa, porque estavam distanciando do inconsciente, aí veio Lacan para dar uma trazida, uma puxada de volta da questão do inconsciente. Então, nos primeiros anos da década de 70, Bion veio ao Brasil, olha que interessante isso, e outros países da América Latina, onde foi admirado por uns e por outros criticado, óbvio. Bion, por vezes, surpreendia seus pares pelo seu jeito pouco convencional, inovador, ousado, algumas vezes deixando claro que falava de improviso espontaneamente sem a formalidade esperada. Após a morte precoce de sua primeira esposa, em 45, Bion se casou com Francesca Bion, 51, que foi sua companheira inseparável ao longo da vida, com quem teve outros 2 filhos. Aos 82 anos, durante uma viagem à Inglaterra, Bion faleceu devido à rápida evolução de uma leucemia. Podemos perceber como a questão do alinhamento para obter pertencimento pareceu uma constante na vida de Bion, ao mesmo tempo em que percebemos que para ele essa rigidez... Estou gravando, tá. Por exemplo, para ele essa rigidez de alinhamento não parecia fazer muito sentido. Bion tinha mais compromisso com o valor de uma experiência significativa do que em repetir padrões. Ele rompeu padrões ao dar as bases para a psicanálise de grupos e de instituições, para recomendar como achava que deveria ser a postura do analista,
para análise da transferência, dentre outras lições. A identidade psicanalítica de Bion foi influenciada especialmente por cultura oriental hinduísta, observada na sua obra pelo uso de paradoxos, contradições e atitudes de romper com o pensamento lógico. Interessante isso. Seus próprios traumas emocionais ao longo da vida, que isso, bem ou mal, faz parte da vida de todas as pessoas. Então a psicanálise, a análise quando tu passa, na verdade é mais para te autoconhecer do que qualquer outra coisa, porque o passado não se muda. As questões psíquicas formadas na infância não se mudam. O que a gente muda é o modo de a gente ver as coisas que aconteceram conosco na nossa infância. Então a análise serve para a gente se conhecer e poder entender certas questões nossas que a gente tem hoje, em função da infância, e também ir para ter um outro olhar e daqui a pouco ter uma outra postura, depois de conhecer o que foi feito no passado. Mas voltando aqui, ele foi discípulo de Freud e Klein, a Melanie Klein, como eu falei anteriormente. Trabalha com grupos com pacientes esquizofrênicos e com temas relacionados à psicologia social. E também ampla cultura e conhecimento das ciências humanísticas, esportes e serviço militar. Né? Ele, bem mal, foi militar. E aí vem o tema 2 agora, o que nos ensinou Wilfred Bion. Quando se lê o autor diretamente pela sua produção bibliográfica original, é bastante frequente que o leitor iniciante fique com o que perdido, pois se depara com algumas contradições, reformulações e falta de respostas claras para questões que foram levantadas. Com Bion não é diferente. A leitura de um livro escrito a posteriori, ou seja, que já é parte do legado deixado pelo autor, sempre parece ser mais didático para os iniciantes. Claro, porque o que acontece? As pessoas acabam reescrevendo, fazendo uma releitura daquela informação, e aí, claro que vai fazer de um modo muito mais didático, muito mais claro para o leitor do que os próprios autores, que nem, por exemplo, Lacan também, que a leitura ela é bem floreada, assim, bem difícil de interpretar, não é fácil. Tem gente que tem anos de estudo de Lacan e não se diz conhecedor do Lacan, por completo. Então é para verem como é difícil. E Bion também seguiu mais ou menos essa linha. Bom, aí continuando aqui, até ele indica uma leitura de Bion, sobre o Zimmermann, na verdade, escreveu sobre Bion. Mas vamos continuar aqui. Ao escrever um livro didático ou dar uma aula sobre um autor tão relevante, causa uma sensação desconfortável pelo risco de estar oferecendo uma visão reducionista demais ou parcial. Isso é verdade. Mas justifica pela intencionalidade pedagógica, que é aproximar o estudante de Bion. Então, na verdade, o que eles estão dizendo aqui? Que, claro, é um assunto muito difícil, mas foi a maneira que eles acharam para aproximar Bion, nós estudantes, nós que estamos começando a estudar a psicanálise ou estudar Bion, neste caso. Então, aqui continuando aqui, David Zimmermann relata que sempre pensava nisso quando ouvia seus alunos falando. Este Bion, o do David, eu entendo e gosto. Mas atenção, essa sugestão serve apenas para os iniciantes. Para qualquer aprofundamento na leitura de Bion, é fundamental que se vá à fonte original, ou seja, lendo o que o próprio autor escreveu. Claro, né, pessoal? Assim, ó, é que nem quando uma criança engatinha. Ela vai tropeçar, ela vai cair, vai ser difícil, mas um dia ela vai aprender a caminhar sozinha. Então é a mesma coisa que eu falo até para meus alunos, enfim, sou professor de matemática, que a gente tem que aprender, vocês têm que aprender a andar sozinhos. Então no começo pode parecer muito difícil, mas depois tem que aprender. Então aqui como ele fala, é que lá as teses do Bion é difícil, mas é terrível entender Bion, como também Lacan, que todo mundo fala. Mas é aquilo, pessoal, a gente tem que começar do básico ali, às vezes autores que escreveram sobre Bion, Lacan, para a gente ter um início. Eu também pesquisei muitos vídeos para entender certas questões, definições que surgiam muitas dúvidas. Depois dizem que matemática é difícil, mas a teoria psicanalítica também não é fácil. Mas aí, conhecendo alguma coisa, conseguindo entender pelo menos a questão lógica da coisa, aí se torna muito mais fácil, é muito mais tranquilo. E aí, claro, aí partindo para o autor mesmo, é bem fácil.
Fácil eu não digo, mas pelo menos começa a se apropriar mais da questão das leituras, do tipo de leitura. Bom, e aqui, claro, relata todas as obras de Bion. Não vou ler todas aqui, porque senão a gente vai ficar só lendo, e acredito que eles não vão cobrar isso aqui na prova. E a ideia minha da faculdade não é passar de ano, mas sim aprender de fato a teoria psicanalítica e poder contribuir e fazer uma boa análise com os pacientes. Então esse é o meu objetivo. Então vou passar isso aqui. Claro que eu já li livros. Bom, aí continuando aqui, Bion gostava mais das reflexões geradas pelas perguntas do que das respostas. Olha que interessante isso. Realmente, assim, na questão da filosofia, a pergunta é muito mais interessante do que as próprias respostas. Uma das frases mais utilizadas por Bion era a citação que fazia do filósofo Blanchot. Acho que é assim que se diz. A frase: a resposta é a desgraça da pergunta, dizia. E Bion também se incomodava com as certezas com o saber do psicanalista. Bion recomendava que os psicanalistas se preocupassem mais em ser do que em saber. O psicanalista Luiz Alberto Pai, ao contar sobre sua experiência pessoal com Bion, relata ter sido um divisor de águas na sua prática clínica, o momento em que passou a ter conhecimento do pensamento de Bion. Olha que interessante. Tu vê que ele tinha uma filosofia, o Luiz Alberto, e depois que teve contato com Bion, mudou o seu pensamento. Quem sabe eu não vou para essa linha também. Não sei ainda. Vamos ver, tem mais 3 anos de estudo aí. Uma dessas grandes mudanças na forma de clinicar foi em relação à interpretação da transferência. Ao longo de sua formação para ser psicanalista, Pai entendeu que os comentários dos pacientes durante a sessão deveriam ser tomados como expressão da relação transferencial interpretados. Então, o que está dizendo assim, vamos tentar entender junto aqui. Ele entendeu que os comentários dos pacientes durante a sessão deveriam ser tomados como expressão da relação transferencial interpretados. Então, o que ele está dizendo? Vamos supor que num tratamento, está com um paciente ali e ele faz comentários que, em tese, parecem bobos. Claro que na clínica nada é bobo. Qualquer fala, por mais bobo que seja, não é bobo. Tem um fundo ali, tem um porquê. A questão é saber o porquê, que é o trabalho do analista, tentar entender o porquê daquilo. E no caso aqui do Bion, então ele entendeu que os comentários dos pacientes na sessão, deveriam ser tomados como expressão da relação transferencial. Então, na verdade, já fala em transferência. Então, como ele está dizendo que os comentários também é uma forma de transferência, ou uma expressão, pelo menos, da transferência, ou um caminho, pelo que eu estou entendendo, é um caminho, talvez, para descobrir que tipo de transferência está acontecendo aí, do paciente com o analista. Então é o que eu estou entendendo isso aqui. Dessa forma, Pai relata que se sentia bastante desconfortável quando, seguindo fielmente a teoria do método, tal como tinha aprendido em seus estudos teóricos, e algo que o fazia se sentir bastante desconfortável e inseguro era a interpretação da transferência negativa, como nos exemplos a seguir. Aqui eles trouxeram exemplos de transferência. Aqui fala cliente. Eu vou ser bem sincero, eu não curto esse termo cliente. Óbvio que é cliente, porque tu tá prestando um serviço para ele, enfim, mas eu não considero cliente porque a gente está lidando com pessoas, e aí eu não considero cliente, para mim é paciente. Na faculdade aqui tem textos que trazem que é paciente, outros trazem que é cliente, então eu vi que tem esses 2 termos e outros vídeos eu também pesquisei e falam isso, mas para mim, assim, particularmente me incomoda. Pode ser que tenha um porquê, inconscientemente falando, mas me incomoda. Bom, aí seguindo aqui. Se o paciente chegar à sessão falando que está irritado com o guardador de carros, por achar que tinha sido roubado por ele, ter lhe cobrado muito caro, um psicanalista deveria interpretar a relação transferencial dizendo a ele que provavelmente se sentia, caso o paciente, roubado pelo psicanalista. Então, na verdade, a transferência é ele está irritado com o guardador, mas também pode estar irritado com o psicanalista, que em certa parte está roubando do paciente também. Daqui a pouco ele entende que ele largou esse comentário para chegar no ponto de dizer assim, mas você também está me roubando, tá me cobrando muito e eu não estou vendo resultado nenhum, digamos assim. Mas daí o desafio é entender o porquê que ele acha que está sendo roubado.
Então tem esse ponto aí. Outro exemplo que ele traz, se o cliente falar na sessão que está com raiva da namorada que não compreende. Então aí o que Bion diz? Um psicanalista deveria interpretar que o cliente está com raiva do psicanalista para achar que este não está o compreendendo. Então, na verdade, assim, usa os comentários para meio que, tipo, pescar. Bom, você está falando isso, é porque, de certa forma, ele quer falar de mim. Né? Uma relação transferencial. Se isso é ou não é, ou se isso é sempre assim ou não, não sei dizer. Eu também estou aprendendo, então, mas fica um ponto a ser pensado. Essa compreensão que se baseia unicamente no cumprimento fiel de um protocolo, com base no que o método psicanalítico orienta que deve ser feito, deixa de lado algo muito importante na relação entre psicanalista e cliente, ou paciente. O aqui e agora. Ao entrar em contato com o pensamento de Bion sobre isso, Pai passou a ouvir mais as motivações do cliente do que simplesmente ficar nesse jogo de tênis ou ping-pong, rebatendo uma bola cada vez que o cliente manifestasse uma emoção negativa. Recuperando os exemplos acima, Pai, citado por Zimmermann, conclui que, ou seja, em vez de entender que o nosso paciente se sentia roubado por nós pelo mero fato de chegar no consultório se queixando do carro, tu vê, ó, aí essa mesma dúvida muitos estiveram aqui, ó. Então aqui, por mais fato de chegar no consultório se queixando do carro, tentaríamos entender o que o levava a optar por fazer essa queixa. Então a questão é a pergunta se faz, por que ele resolveu fazer essa queixa? Em vez de qualquer outra coisa que poderia estar dizendo. A pergunta que passei a me fazer era, o que será que faz com que essa pessoa saia de sua casa para vir aqui me falar da sua irritação com o guardador de carros que ela acha que está me roubando? Quando passei a prestar atenção nesses aspectos, aconteceram coisas surpreendentes no meu trabalho. Comecei a perceber que eu e meu paciente não sabíamos o que estávamos fazendo. Tentávamos fazer psicanálise. Ele ficava no papel de analisando e eu no papel de analista. Então aí ele descobriu, o Zimmermann na verdade, esse aqui é o Zimmermann, não é o Bion. Então ele descobriu que ali, um estava fingindo ser analista, outro paciente, mas no fim não estavam resolvendo P nenhum. Bion recomendou que os psicanalistas evitassem seus desejos de saber, de curar, de entender, de lembrar, ou seja, o psicanalista precisava se libertar desses compromissos para que pudesse viver o momento presente com os seus pacientes, sem sacrificar o momento presente para garantir que não fosse esquecer nada no futuro, e dessa forma passar a sessão inteira escrevendo o que o paciente fala para ter o controle do que precisa ser lembrado. Conhecido e interpretado. Dessa maneira, podemos entender que a cura é consequência e não objetivo de uma análise bem feita. Sabe que isso aí não foi só Bion que falou. Muitos autores batem muito nisso, que a gente não tem que estar... Não que a gente não queira o melhor para o paciente, ou não é isso, mas o nosso objetivo é analisar, é descobrir os fatos. E depois sim, aí depois se a cura vai ser a consequência, ou ele reconhecer a si mesmo vai ser consequência. Aí que dá uns detalhes. Então Bion sempre se preocupou em como a psicanálise era na prática. Para ele a teoria psicanalítica é fácil, a aplicação na prática clínica é que é difícil. E lembrando, né, gurizada, que a teoria psicanalítica, o psicanalista em si ele tem que estudar muita teoria, mas, ou concomitante, a prática também é fundamental. Então o psicanalista ele aprende de duas formas. Ele tem que aprender de duas formas. A teoria e a prática. Então as duas andam juntas. Nenhuma exclui a outra. Algumas questões teóricas vão surgir na clínica, mas o importante é o sujeito que está na frente do psicanalista. Esse é o segredo. Então aqui entra no tema 3, primeiras experiências de Bion em grupos. Né? E aí já começa a falar em grupos. No contexto da Segunda Guerra Mundial, os distúrbios emocionais eram a causa mais importante da inativação de militares. Pô, imagina, né, pessoal? Passar por uma guerra, eu não passei, mas imagino que deve ser uma coisa muito dolorosa. Já passei por alguns impactos assim, muito tensos, que nem das enchentes que teve ali, pô, e eu tô falando uma coisa, foi sofrido, mas enfim, tô vivo, não perdi ninguém da família, perdi bens materiais, mas não perdi a família. Agora imagina pessoas da guerra que viram amigos morrerem, ver mortes na frente, assim, mortes gratuitas, no caso, ou sabendo que quando chegar, se ele sobreviver, vai chegar
no lugar ali onde tinha amigos e tem familiares ali no local e vai ter que dar notícia para os familiares que o filho morreu, ou o marido. Então não é fácil assim a guerra. Então por isso que surgiu muitas questões emocionais aí pós-guerra. Havia constante necessidade de selecionar mais pessoas para a guerra ao mesmo tempo, e que de um modo geral a sociedade sofria os traumas pela desagregação das famílias. Mudou as famílias. Tanto questão de natalidade, enfim. Se olharem, pesquisarem aí gráficos pós-guerra de natalidades, de diferenças de homens e mulheres, quantidades, é tenso. Por isso que eu falo em desagregação das famílias. A psiquiatria e a psicanálise ascenderam de um plano de muita importância e foi nesse contexto que Bion se destacou pelo trabalho com grupos, tendo sido reconhecido mundialmente por meio de seus estudos sobre dinâmica dos grupos. Claro que aí foi Zimmermann que trouxe falando sobre Bion. Dentre os psicanalistas da época, foi especialmente com Bion, na Inglaterra, que a psicanálise ampliou sua atenção para a psicodinâmica dos grupos. Junto com Anzieu e Cais, na França, e Pichon Rivière, na Argentina, na década de 50, e desculpe a minha pronúncia, sou péssimo em idiomas, enfim, mas vou tentar dar o meu melhor aqui. Na década de 50, o pensamento psicanalítico avançou do individual para o grupo, que antes era muito indivíduo, com bastante resistência da comunidade psicanalítica na época, para vocês verem como a psicanálise é uma coisa muito tradicional. Então acredito até que agora com a tendência do TCC, que seria a terapia cognitiva comportamental, que está em moda, todos os psicólogos e terapeutas estão aplicando, porque também tem muito assunto, muitos autores que falam sobre isso. Já a psicanálise fica muito na questão mais antiga, não tem muita atualização. Claro, surgem trabalhos novos sobre psicanálise, outros modos de ver tudo, mas não é tão forte assim como em outros tipos de terapia. Mas aí se vê também por comportamentos assim muito mais resistentes, digamos, imagina, vai fugir da questão psicanalítica. E na verdade não, são outras maneiras de ver a mesma coisa. Bom, aí continuando aqui, como falou da resistência da comunidade psicanalítica na época, como era de se esperar, mas se trata de algo inovador na psicanálise. E é meio contraditório, porque a psicanálise já foi uma coisa inovadora. Então, enfim. Então, psicanálise de grupo sempre foi um tema que ainda hoje causa resistência, olha que loucura. Então, precisamos considerar os acontecimentos. Deixa eu ver, tá aqui. Então, precisamos considerar os acontecimentos que caracterizavam o contexto em que Bion iniciou seu trabalho com grupos. Claro, para ter um porquê que ele começou a trabalhar com grupos. Londres, na Inglaterra, era a sede do conflito na guerra declarada pela Inglaterra e França contra a Alemanha. Se pensar que no contexto histórico, Inglaterra e França brigaram muito, e aí os dois se ajudando na Segunda Guerra. É como o mundo dá voltas. Mas voltando, contra a Alemanha nazista, que deu origem à Segunda Grande Guerra Mundial. Bion criou os primeiros grupos com membros do exército inglês para a seleção de oficiais e também nas atividades de treinamento. Na verdade, estava mais como recrutador, mas acabou usando a psicanálise para isso. Então, em relação à seleção de oficiais, Bion deixou de lado o método habitual de priorizar as qualidades militares dos postulantes ao oficialato e propôs a técnica de grupo sem líder. Olha que interessante. Tal técnica consistia na proposição de uma tarefa coletiva aos candidatos, como, por exemplo, a construção de uma ponte, enquanto os observadores especializados avaliavam não a capacidade de cada um deles para construir uma ponte, mas sim a aptidão do homem em estabelecer inter-relacionamentos e enfrentar as tensões geradas nele e nos demais pelo medo do fracasso da tarefa do grupo e o desejo do êxito pessoal. Então tu vê que é uma outra visão. E a aplicação dessa técnica trouxe 4 vantagens que foram reconhecidas por todos. Então a primeira, economia de um tempo que era habitualmente despendido na seleção individual. Então imagina, né? Em vez de um a um chamando para fazer entrevista, pega todo o grupo ali e faz de uma vez só. E já avalia pontos importantes. Então também é produtivo. Além de ser prático e economizar tempo, ainda foi produtivo. Segundo, possibilidade de uma avaliação compartilhada coletivamente com outros técnicos selecionadores. Terceiro, observação de como os candidatos interagiam entre si. Olha que loucura isso. E facilitação da importante observação dos tipos de liderança. Claro, porque tem pessoas que aprendem a ser líder
e tem pessoas que já nascem líder. Como tem pessoas que são aptas, já nascem aptas para certas questões da vida e outras não, outras são para outras. Então isso é bem comum no ser humano. E não é demérito também não ter nascido para aquilo, mas não é demérito. Então, mas isso nesse caso, como está trabalhando em grupos, dentro do grupo de pessoas se vê muitas personalidades e muitas questões individuais que diferenciam um do outro ali. E aí, no caso, é importante como eu posso dizer assim, não é que é importante, mas como tem vários grupos, várias pessoas ali naquele grupo, óbvio que cada um vai despontar de uma maneira diferente. Então, para quem está observando de fora, consegue observar o comportamento de cada um frente àquela mesma situação e como cada um reage a cada determinada tarefa. Então, naquele cenário de guerra, eram grandes as demandas por suporte biopsicossocial à população em geral e ao exército combatente. Bill também trabalhou com grupos em contexto hospitalar, onde estavam internados membros do exército em processo de reabilitação. Então ele atuou muito na questão pós-guerra, também, além de ter participado. Também acredito que ajudou bastante a entrar nessa seara. Que daí fala os detalhes, a questão de como se procedia ali, né? Mas continuando aqui, dar oportunidade para a manifestação do sujeito e para a formação de grupo, uma instituição marcada pela centralização da hierarquia, pela autoridade vertical e não horizontal, tipo as decisões vêm de cima para baixo, e não é todas na mesma linha. Entre seus membros pode ter sido realmente assustador, porque imagina, aí tu começa a fazer um trabalho que tu não vê alguém em cima, vindo ordem de cima para baixo. Simplesmente tu começa a ver o comportamento de todos no mesmo nível, e ver que há diferença entre eles, igual, mesmo estando no mesmo nível. Então a sociedade psicanalítica também não se sentia confortável pelo que chamava de pressão de circunstâncias, para que a psicanálise fosse adaptada para atender necessidades decorrentes da guerra. Então eram residentes até para isso. Isso também aconteceu com a psicoterapia breve, que mesmo tendo sido desenvolvida por psicanalistas, precisou se separar dela, criando um referencial teórico próprio e constituindo-se como outra modalidade psicoterapêutica diferente do método clássico da psicanálise. Kais, acho que é assim se fala, escreve sobre uma recomendação que Melanie Klein fez a Bion para se reunir-se ao seu interesse por grupos. Logo após a Segunda Guerra, foi muito maior a demanda social por tratamentos da saúde mental, lógico. Ainda assim, a psicoterapia de grupos e a psicoterapia breve eram vistas pela sociedade psicanalítica como uma rendição humilhante às pressões de circunstâncias que levam a resultados transitórios, superficiais, pro forma. Então, imagina uma questão forte, uma rendição humilhante às pressões de circunstâncias, como quem diz assim, a psicanálise ela é boa, tem que ser original não é genuíno. Então, se tiver uma questão externa que obrigue por causa de uma guerra, tudo bem, seria legal não ter guerra, seria, mas aconteceu. E o fato está aí. Aí vão fazer o quê? Vão relegar as pessoas que tiveram traumas de pós-guerra pelo fato de ter sido uma coisa imposta pelo Estado. Pelo que eu entendi aqui, foi isso. Bom, aí por isso que eles achavam que eram resultados transitórios, superficiais, que tipo, não é, primeiro porque não vai ter sempre guerra, mas eu acho que a questão psíquica do ser humano é muito importante, independente de que situação seja. Claro que agora esse é o meu ponto de vista, posso estar errado também. Então, muitos princípios usados por Bion nos grupos com os oficiais do exército durante a Segunda Guerra, que causaram insegurança, por exemplo, a observação do relacionamento interpessoal entre comandantes e seus liderados, atualmente configuram como critério de seleção não apenas no exército, mas também em todas as instituições que se pautam pelo modelo de liderança, governança e gestão participativa. Então, aqui continuando no pós-guerra, mesmo nos atendimentos clínicos individuais, a psicanálise precisou enfrentar algumas dificuldades que levou a sociedade psicanalítica expandir seu campo de atenção do indivíduo para a família. Então, tem um olhar aí para a família e não só para o indivíduo. Especialmente no tratamento da psicose e para a escuta clínica de famílias. Claro que a gente não vai entrar no detalhe da psicose em si. Durante longos anos, a psicanálise ficou centrada nas teorias sobre o sujeito. Só posteriormente é que surgiram as teorias sobre grupo, para, nas últimas décadas, passar a existir todo o investimento na construção de teorias vinculares que fazem concluir as teorias de grupo e as do sujeito. Então, para vocês verem que é uma questão bem
recente, digamos assim. Paralelamente a este período histórico, se fortalecia a abordagem sistêmica, especialmente nos Estados Unidos, desde a década de 40. Até a década de 70 já estava bem delimitada a teoria do método para atendimento de grupos. Casais e famílias passaram a ser atendidos clinicamente como organizações grupais. No pós-guerra, Bion desenvolveu novos conceitos metapsicológicos com base em seu trabalho na clínica Tavistock, em Londres. Pessoas se dedicaram ao trabalho com grupos terapêuticos que se caracterizavam por não ter um objetivo nem regras predefinidos. Tipo, uma maneira de tu analisar bem o comportamento humano, quando não tem regras. Como é que eles vão agir? Quando você tem regras, sabe que a maioria vai seguir. Tem a minoria que não segue, isso é do ser humano também, mas a maioria segue. Agora, quando tu não define nada, como as pessoas se comportam? Então, Bion fazia poucas intervenções e esperava que a organização surgisse do grupo. Olha que interessante isso. E se existem organizações hoje em dia, surgiu de algum lugar. Então, talvez isso é uma coisa inata ao ser humano. Quem sabe? Então, aqui no grupo tema 4, então a gente está quase concluindo a aula 1. Grupo sem líder. Pela sua experiência com a técnica de grupo sem líder, segundo Zimmermann, Bion chegou a algumas conclusões importantes. Primeiro, nem sempre uma liderança que é formalmente designada coincide com a que surge espontaneamente no grupo, mostrando que tem pessoas que já nascem com a questão da liderança. Nem alguns que aprendem, uns conseguem às vezes cargos assim, mas vocês viram que tem pessoas que já nascem com isso. Segundo, são muitos os tipos de lideranças espontâneas. Então, vamos ver, tem mais de um tipo então de lideranças espontâneas. Um grupo sem nenhuma liderança tende à dissolução. Então, pelo jeito, nas experiências com grupos, quando não surgiam líderes, aquele grupo morria. Olha, então isso traduz que o ser humano precisa de líder. Será? Olha, eu acredito que sim. Porque se olhar na questão da sociedade, na organização da sociedade, sempre tem um representante para tudo. Aí, continuando aqui, podemos compreender que a técnica grupo sem líder não quer dizer que o grupo não terá um líder, mas sim que não será necessariamente o psicanalista o líder, ou que o líder não seja determinado pelo psicanalista. Dependendo da intencionalidade, será mais adequado esperar que a liderança surja do grupo ou reconhecer a liderança que já existe no grupo. Da experiência com a técnica grupo sem líder, no hospital se desenvolveu a ideia de comunidade terapêutica. Bom, outra situação bastante atual é reconhecermos nas nossas comunidades quais são as lideranças que emergiram sem que tivessem sido instituídas. Claro que é aquela coisa, se ele faz experimentos em grupo, por consequência, aquilo que acontece no grupo acontece na sociedade, não vai ser diferente. Observe na sua comunidade quais são os movimentos sociais e a quem se confere autoridade. É possível que vocês percebam que a pessoa que tem o cargo de autoridade sanitária não seja tão reconhecida socialmente como líder, quanto uma benzedeira, por exemplo, a quem a população recorre quando precisa de tratamento à saúde. Então aqui está trazendo uma provocação para nós estudantes analisar o que acontece na nossa volta em relação à questão de lideranças. Aí, como é a referência. Atualmente estamos vivendo uma crise nas autoridades tradicionalmente constituídas, tais como pais, padres, juízes, professores, por exemplo. Há um movimento social de seguir líderes não por relações verticais, lembra, né? Lá de cima por baixo, mas sim por relações horizontais de afinidade. Vamos continuar aqui, vamos ver se aqui já completa o raciocínio. As pessoas são gregárias e elas tendem a identificar seus líderes e buscar neles um pertencimento, uma filiação, uma associação, qualquer outro nome que se constitua, assim como se fosse uma família. Alguns exemplos são aqueles em que a pessoa refere a si mesma como se seu sobrenome fosse o grupo a qual pertence. Carlinhos da Beija-Flor, por exemplo. Claro, aqui na verdade o que está dizendo? Que a gente tende, nós seres humanos, a nos aproximarmos de pessoas com a mesma afinidade, digamos assim, com o mesmo propósito, os mesmos ideais. Então, quando a gente encontra pessoas, grupos que têm o mesmo pensamento, ou que às vezes tu nunca pensou sobre aquilo, mas tu te identifica ao conhecer aquele grupo,
De certa forma, quando tu participa desse grupo, tu se sente pertencente a algo. Então isso parece que para o ser humano isso é importante, se sentir pertencente a alguma coisa. Então por isso que aí surge a questão da horizontalidade, na verdade porque todos têm os mesmos pensamentos, ou pensamentos muito próximos. Então foi o que eu entendi aqui. E claro que às vezes o pertencimento fica tão forte que às vezes te vão referir a ti como, né, naquela situação. Vou dar meu exemplo prático até. Né, eu trabalho numa escola indígena, estou como diretor. E aí, claro, é aquela coisa, não sou só diretor, eu sou esse diretor de uma escola indígena. Então, por eu estar digamos assim, numa linha horizontal, digamos, no conhecimento indígena, nas questões indígenas ali, então, quando olham para mim, já se referenciam ao grupo de indígenas. Não que eles achem que eu seja indígena, não é isso, mas que eu estou no mesmo nível, digamos, por trabalhar ali. Então já referem, o diretor da escola indígena. Então tem muito isso da questão da sociedade, só para ilustrar para vocês. E na verdade, assim, lembrando, eu estou estudando isso aqui, então eu estou aprendendo isso também. Aqui eu não, apesar de a minha formação ser professor de matemática, nesse caso aqui eu estou como aluno. Então aqui o que eu estou lendo é a primeira vez, algumas coisas a segunda, outras a primeira, e aí eu estou refletindo junto com vocês aqui. Né? Então se quiserem botar no comentário aí o que vocês acharam também, seria interessante. Aí continuando aqui, da mesma maneira com que os agrupamentos acontecem por afinidade, também os líderes surgem da psicodinâmica do grupo. Segundo Bion, os grupos podem assumir características de dependência em relação ao líder, então aquele grupo só funciona se tiver um líder. Podem assumir características de defensivas, luta ou fuga com um líder inimigo, e pareamento, quando acredito que o líder será o redentor e que fará desaparecer todas as dificuldades dos seus seguidores, caso o Messias, ou Jesus Cristo, enfim. Também não deixa de ser. Existe um líder imaginário, não vou entrar no mérito se Jesus existiu ou não é isso, mas né, as pessoas seguem. Então também tem essa questão de um líder espiritual que surgiu e as pessoas seguem. Então aqui fala quando é pareamento. Então, não posso esquecer isso. Pareamento é quando que o líder será o redentor. Defensivos aqui para mim não ficou claro, da luta ou fuga com o líder inimigo. Como quem diz assim, primeiro eu vou lutar pelo grupo e aí se eu perder eu posso fugir com o líder inimigo e ir para o outro lado. Pode ter sido isso a explicação da defensiva, está se defendendo. Faz sentido para mim. Agora talvez eu não sei se eu interpretei corretamente isso. E o último tema aqui da aula, trabalho com grupos. Conforme sintetizados por Zimmermann, com base nos estudos com grupos, Bion delimitou os seguintes conceitos. Mentalidade grupal alude ao fato de que um grupo adquire uma unanimidade de pensamento e de objetivo, o qual transcende os indivíduos e se institui como uma entidade à parte. Então ele está falando aqui mentalidade grupal. Alude ao fato de que um grupo adquire uma unanimidade de pensamento. Entendi. Mentalidade grupal é quando todos têm o mesmo pensamento. Unanimidade é todos. E de objetivo. E qual transcende aos indivíduos, tipo, vai além dos indivíduos ali. Institui como uma entidade à parte. Então essa é a mentalidade grupal. Cultura do grupo. Resultado do conflito entre duas forças, a necessidade do grupo. Claro que fala em mentalidade grupal e as necessidades individuais dos membros do grupo. Então, na verdade, está falando da questão grupal ali, a mentalidade grupal, e as necessidades individuais. Então é um conflito entre as duas forças ali, tanto a do grupo, na cultura do grupo, no caso. Que, na verdade, deixa eu ver se eu entendi. Então, cultura do grupo é quando tem um conflito entre a mentalidade do grupo inteiro e a mentalidade individual. Porque pode ser que um daqueles do grupo ali concorde em partes. E aí, nisso, há o conflito. Então, aí entra a cultura do grupo. Então, todos os grupos, em tese, são assim, ou quase todos. Valência. Termo utilizado pela química para se referir ao número de combinações que um átomo tem com os outros. Eu não lembrava. Bion se refere aqui à aptidão de cada indivíduo combinar com os demais. Então,
Aptidão de comunicar com os demais se chama valência. Posso esquecer. Cooperação se refere à combinação de 2 ou mais pessoas que interagem de modo racional. Uma designação própria para grupos de trabalho. Então, a cooperação é uma ajuda entre as pessoas ali do grupo. Se cria, tem uma meta a ser cumprida, ou um trabalho a ser feito. Reúnem-se as pessoas ali e fazem um trabalho. Então, seria isso, cooperação. E aí, como ele falou em grupos de trabalho, aqui depois ele explica o que é um grupo de trabalho. Então, isso está voltado para aspectos conscientes e racionais que as pessoas combinam para realizar uma tarefa. Consciente porque estão sabendo o que estão fazendo, ou pelo menos sabem o objetivo. Aí depois vem aqui grupo de pressupostos básicos. Pressuposto é tipo, tu supõe que é, mas pode ser que não seja. Então vamos ver aqui, é o modo de funcionamento de grupo mais primitivo, funcionando sob os moldes dos processos primários mais inconscientes. Só para vocês entenderem aqui bem rapidamente na questão da teoria psicanalítica, eles consideram o inconsciente como uma questão primária, um processo primário. Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente é bebê, a gente não tem a consciência ainda. A consciência ela vai adquirindo com o tempo, ela vai se formando ao longo do tempo. Claro, começa com o bebê ali a formação, mas aos poucos, porque enquanto o bebê ali nasce, os 3 primeiros meses ali, a relação bebê e mãe, o bebê não tem noção que ele é um indivíduo, a mãe é outro, o seio é outro. Para ele tudo é uma coisa só, como se o seio fizesse parte dele, é tudo uma coisa só. O bebê ele não tem essa noção de que é um outro indivíduo, uma outra pessoa ali, a mãe. Ele não consegue perceber isso, é tudo uma coisa só. Isso é nível inconsciente. Então, na verdade, o inconsciente é o céu aberto ali nesse caso. E aí, conforme vai passando, ele vai se dando conta que não, existe uma outra pessoa, que aquilo não faz parte dele, que ele só usufrui, coisa e tal. E aí vem toda uma questão teórica aí, que eu não vou entrar em detalhes, senão a gente vai prolongar muito. Então, mas eles consideram como uma questão primária, inconsciente. E claro que a gente tem o nosso inconsciente até hoje, as questões inconscientes. Claro que eu não vou entrar em méritos aqui o que é inconsciente, enfim, porque daí vai prolongar muito. Tá, pessoal, mas só para vocês entenderem que eu não falo grupo mais primitivo, quando falo em mais inconsciente é mais primitivo, por causa disso, que começa lá na infância. Bion observava se a psicodinâmica dos liderados em relação ao líder era por dependência, defensivos ou pareamento, como aquilo que a gente viu antes. Então, é os pressupostos básicos. Dimensão atávica de grupo. O ser humano tem a tendência inata é tipo assim, desde quando nasce já tem isso, a unir-se a outros humanos e formar famílias. Então já é do ser humano se juntar a outras pessoas. Isso é do ser humano. Então é inato, quando fala é porque já é inerente a nós. Formar famílias, tribos ou clãs. Grupo de trabalho especializado. Olha quanta definição de grupos, hein? Se refere a instituições como a igreja e o exército que acabam por estimular na população uma reação de dependência, perseguição, por exemplo. Então, especializado quando tem igreja, exército, assim por diante. As lideranças. Para Bion, um líder emerge do grupo. Olha que interessante isso. Usou como exemplo a frase de Churchill na Inglaterra, que disse o seguinte: se vocês me elegeram como líder, só me cabe fazer o que todos esperam de mim. Então, é aquilo. Grupo sem líder, técnica utilizada para a seleção de oficiais por dinâmica de grupos, quando o objetivo era avaliar a aptidão para liderança e ou subordinação, para saber quem já tinha a questão como líder ou quem nasceu para ser subordinado. Imagina se todos fossem líderes. Quem serviriam os líderes? Ou quem prestaria o serviço para os líderes? Ou quem o líder ia conduzir para que o serviço fosse executado sem subordinados? Então, não tem como. Então, essa é uma coisa muito filosófica até. Então, filosófica, mas que já acontece, de fato. Então, é o grupo sem líder. Relação do gene como establishment. Então, relação do gene como... Acho que é aquele que quis dizer com, não como. Então, relação do gene com o establishment. Gênio seria o inovador, contestador. Já o establishment seria tudo aquilo que já vem sendo perpetuado como tradição no lugar. Tipo, nunca mudou. O que está estabelecido. Então, nunca mudou. É digamos, uma cultura, uma tradição. E o gênio seria o inovador, é o que traz as coisas diferentes.
Então, Bion seria o gênio, nesse caso. Para explicar, Bion usou o exemplo de Jesus, que era o gênio, portador de ideias novas, mas que ameaçava o establishment, ou seja, aquilo que já era tradicionalmente aceito naquela época e lugar. O establishment reage segregando o gênio, bode expiatório, ou tenta absorvê-lo para o próprio establishment. O grupo e os mecanismos psicóticos. Bion estudou os mecanismos psicóticos e primitivos, e seu foco não era os mecanismos neuróticos, tal como Freud priorizou. Então ele estudava a questão dos psicopatas, que hoje não se usa mais esse termo, só para vocês terem uma ideia. Hoje é transtorno de personalidade. E por último aqui a transferência do grupo terapeuta. Bion considerou indispensável que o grupo terapeuta funcione como um continente adequado para as identificações projetivas do grupo uns com os outros. A transferência do grupo terapeuta é chamada de contratransferência e pode ser mais bem reconhecida na atividade de supervisão da prática clínica. O esperado é que o grupo terapeuta reconheça as sensações que o grupo lhe causa, com base nisso consiga ser empático. Então eu imagino que aqui já está um tratamento psicanalítico em grupo. Então aqui termina a nossa aula. Claro que aqui os textos na faculdade, né, e até posso dizer para vocês que é o Ninter que eu faço. Então ele sempre traz cada aula 5 temas e a prática. Então vamos dar uma lida na prática para a gente concluir a aula de hoje. Com relação ao modo como Bion recomendava a interpretação da transferência na relação psicanalítica, o psicanalista Pai, que foi seu paciente, conta uma experiência que relatou a Bion sobre a viagem para chegar ao seu consultório, tendo saído do Brasil para encontrá-lo no interior da França. Olha que loucura. O lugar onde seria realizada a sessão. Isso envolveu um trecho de avião, 2 trechos de trem, outro de ônibus e mais um trajeto caminhando, pedindo por informações mais precisas aos moradores locais ao longo do caminho. Ao relatar essa experiência na primeira sessão, e única que Pai teve com o Bion, Pai iniciou o relato da sua odisseia para dizer o quanto foi difícil chegar lá. No final do relato, Bion falou: difícil, mas você chegou. O que você não está conseguindo mesmo é fazer análise. Sinceridade é tudo nesse mundo, hein? Bom, este é um exemplo que nos mostra quanto Bion não estava comprometido em analisar o discurso em relação à figura do analista, mas sim em relação ao momento com o analista, colocando atenção em o que faz com que ele tenha passado por tudo isso para fazer uma sessão, chegar aqui para me contar esses detalhes ao invés de falar sobre o que interessa. Assim, Bion interpretou a resistência, falando sobre a dificuldade de entrega do conteúdo principal da análise, que são emoções, processos subjetivos e não fatos concretos que aconteceram no dia. Tempos depois, nos Estados Unidos, Pai teve a oportunidade de fazer sessões frequentes com Bion e também descreve a maneira como Bion interpretava a transferência. Em algumas situações em que manifestou insatisfação com o trabalho de Bion, ouviu como resposta que se ele, paciente, conseguisse suportá-lo e suportar seus defeitos e ineficiências, talvez pudesse tirar algum proveito da sua companhia. Quem sabe isso não leva para a vida, hein? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido junto comigo e espero vocês na próxima. Valeu!